graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém, amados? Que Deus abençoe, tenha um abençoado dia. Estão voltando hoje, né? Hoje vamos falar sobre heresias, né? Heresia dentro da igreja. Eu já falei em algum momento, mas acho que é importante nós falarmos assunto novo, roupagem nova, que hoje em dia as igrejas, de um modo geral, estão tudo indo para heresias. Eu sei que tem pessoas de outras denominações que não é acostumado a ler a Bíblia, ou não concorda e não quer discutir, não quer falar, às vezes sai do canal, mas infelizmente eu tenho que pregar a verdade. Eu não tenho compromisso com ninguém, eu tenho compromisso com o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu perco seguidores, eu ganho seguidores, mas o importante é que eu venha diminuir e o nosso Senhor Jesus Cristo venha crescer cada dia mais. Oh, glória! Né? Isso é importante, nós sabermos isso daí, que Jesus está crescendo. Então, vamos para ver. Heresias na igreja são crenças e práticas que distorcem o pensamento bíblico. A heresia é isso, é alguma coisa que vai distorcendo a palavra de Deus. E hoje, irmãos, o diabo não está mais preocupado em tirar você de dentro da igreja, não. Ele está preocupado em colocar heresias dentro da igreja na sua cabeça para você difundir lá dentro e acabar o culto da maneira correta, né? Para deixarmos desaprendermos. Então é por isso que é bom nós lermos e observarmos a palavra de Deus. E observe bem esse vídeo que você vai aprender alguma coisa, assim como eu aprendi com nosso Senhor Jesus Cristo, que me deu essa pregação. Ora, falta hoje em dia pregações sobre o tema de salvação. Hoje, quando a gente não vê a salvação e a falta da defesa da fé do nosso Senhor Jesus Cristo, hoje nas igrejas está pregando muitas coisas, mas menos a defesa da fé e a salvação. De um modo geral, as igrejas já estão chegando a esse ponto. Isso é uma verdade triste. E o principal tema de heresias abordados são feitas pelos falsos mestres, lobos, né? E vamos embora em Mateus, bora ver o que fala em Mateus 7, 15 e 16, está assim, ó. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm disfarçados em ovelhas, interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos conhecerão o que colhe, que porventura uvas, espinheiros e figos dos abrolhos. Irmãos, aí está dizendo que nós temos que ver que o pastor fala e está vivendo e que tem a ver, muito a ver com a palavra de Deus ou não. Irmãos, se não tem a ver com a palavra de Deus, não siga. Agora, se você tem uma dúvida, se você acha que não está na palavra de Deus, que o pastor chegou, seja qualquer denominação, chegue com ele, com carinho, com amor, chegue com ele, pastor, eu não entendi não, eu acho que isso não é assim. Eu tenho certeza que ele vai ter maior vontade, maior amor de esclarecer. E se ele tiver falado alguma palavra errada, algum versículo errado, com certeza ele vai pedir perdão e vai se justificar. Isso é importante. E agora tem pessoas, tem pastores também que falam coisas de propósito mesmo, justamente para o erro. Mas é dessas pessoas que a palavra de Deus está falando aí sobre lobos vestidos de ovelha. E também o pastor, seja lá quem for, tem que viver o que prega. Pode ser pastor, pode ser evangelista, pode ser um membro, qualquer pessoa que estiver vivendo o evangelho tem que pregar e viver ele de maneira sem deixar manchas. Isso é importante, irmãos. Agora temos que alertar os livros, muitos líderes que faz motivação, na verdade são coach, né? Vê só o egoísmo, só quer motivar você, mas a palavra de Deus não tem nada. Tem pregações que a gente vê que a gente chora, mas não tem nada a ver com a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. São os coaches que nós chamamos hoje, né? E tem pessoas que buscam o seu próprio egoísmo, buscando o poder e o dinheiro. Infelizmente hoje se está assim, né? Muitos pastores, muitas igrejas buscando dinheiro, buscando poder, usando a mensagem não para a salvação, e sim para o seu próprio benefício. Infelizmente está acontecendo isso nos dias atuais de muitas igrejas. Tem muitas igrejas sérias, muitas denominações sérias, não é só a minha não, mas tem outras que são muito boas também. Ou para proclamar algum partido político, irmãos.
Tem igreja que, em vez de pregar a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, vai lá para o púlpito, fala diretamente sobre o partido político e deixa de pregar a salvação, que é importante, que é para isso que ele foi empossado, foi para isso que Deus colocou ele, foi para pregar a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. No púlpito tem que ser pregada a palavra, a verdade e a Bíblia. Agora, particularmente, a opinião dele pode ser, ele pode expressar da maneira que ele quiser fora do púlpito, ele tem uma opinião própria, ele pode falar. Mas lá em cima do púlpito é a verdade, é a palavra de Deus, é a Bíblia, é para isso que Deus escolheu ele. Ou senão seria um político, né? Pode ser, ele pode largar e ser um político, sem problema nenhum. Agora, outro problema que tem aí é o evangelho da prosperidade. São heresias com nova roupagem, né? Que vê só o materialismo, as coisas materiais, é dinheiro, é ganância. E eu digo que os pastores vão na ganância dos membros, né? Querem ficar rico, então dá o dinheiro a todo qualquer preço e não quer seguir a palavra de Deus. Isso aí é triste, é triste, é triste, é triste. Quer cortar caminho. Para Deus só existe um caminho, é a porta estreita, é o Senhor Jesus Cristo. Também tem as doutrinas de perdições. Quais são, Paulo? Que causa dúvida sobre a ressurreição de Cristo. Será que Cristo verdadeiramente ressuscitou? Será que Cristo é Filho de Deus? São doutrinas da perdição. E o sincretismo religioso também. Paulo, o que seria o sincretismo religioso? É aquilo que é dado para você, aquela fintinha, é dado para você aquele galho, é dado para você qualquer coisa assim que venha fugir do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós falamos tanto dos católicos e tem cristão que é o lenço do pastor, é o sol do pastor, tem que pegar no pastor, nada disso, irmão. É o nosso Senhor Jesus Cristo. E jogar sal, e eu não sei o que, isso é o secretismo. Isso aí, irmão, negócio da fita, do sal e de outras coisas, vem da macumba, irmãos. Eu sei porque eu já vim de lá e eu sei como é que funciona isso daí. Então, são o sincretismo, é colocar coisas de outra religião dentro do evangelho. Também uma outra coisa também, que são as falsas doutrinas. Existem muitas falsas doutrinas que vêm para enganar. Vou falar isso mais lá na frente. Está faltando hoje nas igrejas, em geral, é a defesa da fé. Nós não queremos defender a fé, porque muitas vezes nós até queremos, mas não temos vontade de aprender sobre isso. Quando o pastor fala sobre doutrina, ninguém vai. Olha só o culto de quarta-feira, irmãos, é um culto específico sobre doutrina e oração. Você vê todas as igrejas, todas, não é só que eu frequento, não, todas as igrejas, vai apenas 10, quando muito 20% dos membros. E é ali que é a oportunidade que você tem de perguntar, de falar, de questionar e receber oração e receber bênção também. É um culto, irmão, não é um culto só de domingo, não seja apenas domingueiro. Isso é importante também nós frisarmos isso. Verdadeiramente em Cristo, isso por falta de estudo da palavra. A culpa da igreja em geral e dos membros também, irmãos. A igreja tem culpa em deixar passar heresias, mas os membros também têm, porque ele tem a obrigação de aprender, lendo, estudando, mas ele quer tudo mastigado. Ele muitas vezes tem preguiça mental, preguiça de ler a palavra de Deus, mas não tem preguiça de estar no TikTok, não tem preguiça de estar no Face, não tem preguiça de fazer aquela fofoca gospel, né, como eu falo, né? E é sério, irmão, é assim que funciona. Temos de ter o livro, o uso contínuo da Bíblia como a única regra de fé e prática. É lá que vamos mostrar os nossos erros e os nossos acertos através da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, existem 5 pilares da reforma protestante. Isso é importante nós sabermos. Quando houve a reforma, teve alguns pilares, mas são 5 importantes, são esses daqui, ó. Sola da Escritura, somente a Escritura. A Escritura é a única verdade, não existe verdade, outra verdade que não seja a Escritura. Não existe lei, não existe livro, não existe pessoa, não existe nada. A outra são as 5 solas, né? Sola vide, somente a fé, a salvação é recebida através do nosso Senhor Jesus Cristo. Sola gratia, somente a graça de Deus que dá o dom gratuito da nossa salvação. Sola Christian, somente Cristo, Jesus, é o único mediador entre homem e Deus, não existe outro. Sólido deu glória, glória somente a Deus, toda honra e toda glória tem que ser exclusivamente para o nosso Senhor Jesus Cristo. É isso aí, irmão, são as 5 solas que
dos protestantes são essas, né? Agora, as heresias, embora perigosas, também servem para manifestar o que são aprovados na fé. Irmãos, as heresias também é interessante, Deus permite muitas vezes para ver quem está firmado na fé e quem não está firmado na fé. Isso é muito sério, irmão. O foco da pregação deve ser Cristo histórico, da salvação é pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Não devemos ser enganados por uma heresia. Por isso é importante estudar a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus, que é a Bíblia. Algumas principais heresias da atualidade são algumas que eu vou citar hoje e dou a continuidade amanhã. Teologia da prosperidade. A Bíblia ensina claramente quem segue Jesus enfrentará tribulações. Servir a Deus não é uma troca comercial, que é que você paga para ter alguma coisa negativa. Jesus não veio para dar tesouros materiais, ele veio para dar tesouros no céu. Deus não é mercenário para vender a salvação ou dinheiro à base de troca, de barganha, nada disso. Ele quer são verdadeiros adoradores que possam adorar em espírito, em verdade. E quem oferece riqueza, quem foi que ofereceu a riqueza ao nosso Senhor Jesus Cristo no deserto? Quem foi? Poder, quem foi que ofereceu? Foi o inimigo, né? O inimigo que veio oferecer isso tudo aí. Mas Deus falou que nós teríamos tribulações, teríamos aflições, né? Mas olha só esse versículo bíblico que fala: buscar em primeiro lugar o reino dos céus, e as outras coisas lhe serão acrescentadas, de acordo com a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. Buscar em primeiro o reino, mano. O reino é a coisa mais importante que tem, é o reino do céu, e as outras coisas vão ser acrescentadas naturalmente, normalmente, se for a vontade de Deus, deixando bem claro, né? Outra heresia são os marianos. O que seriam os marianos? Porque é perigosa. A Bíblia diz todos pecaram. A Bíblia fala que todos pecaram, todos sem exceção, né? A única exceção é o nosso Senhor Jesus Cristo. Maria não foi exceção, apenas Jesus não pecou, né? Porque ele é Deus. Bora ver em Lucas. Observe isso depois na sua Bíblia, irmão. Lucas 1, que o título está Cântico de Maria, 46 e 47, fala assim, do 46 em diante. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor. Olha só, a alma dela engrandece ao Senhor, quer dizer, alguém superior a ela. Dando continuidade, 47. E o meu espírito exalta o Deus meu Salvador. Olha aí, irmão. Se salvou ela estava perdido ou estava precisando de alguma outra coisa. Na verdade, ela não salvou. Então, ela é o salvador dela. Ela não salvou Jesus. Foi Jesus que salvou, né? Isso deixando bem claro. Também bem claro que Maria merece todo o respeito do mundo. Todo respeito. Não é idolatria, não é nada. Porque Deus, né, escolheu ela para ser a mãe do nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso Salvador. Nós temos que respeitá-las tranquilamente. Não devemos falar nem denegrir a imagem dela de maneira nenhuma, muito pelo contrário, né? Mas não é idolatrá-la, é isso aí. Apenas Jesus morreu e ressuscitou no terceiro dia, né? Isso está escrito na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, isso que a Bíblia nos ensina. Mas por outro lado não fala nada sobre Maria, sobre a morte de Maria, se ela ressuscitou ou não, né? Não fala, porque isso não seria importante. Que é importante que Jesus anunciou a morte dele e no terceiro dia ele realmente veio. Temos que acreditar na Bíblia. Amém, amados? Então, por hoje, isso é só. E nós vamos orar, né? Esperando que amanhã estaremos de novo aqui para nós aprendermos um pouquinho mais. Eu com você e você comigo. Qualquer dúvida você pode perguntar comigo, está no meu card, no meu telefone. E você pode, agora dá aquele joinha muito bacana quando você vê, passe, assista, isso é muito importante. Vamos orar, amados. E amanhã tem mais sobre heresia, tá? Oremos. Amadíssimo Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado. Obrigado pelas bênçãos derramadas em nossa vida, Senhor. Deus, abençoe toda pessoa que está assistindo, Senhor Deus, esse programa do YouTube, esse canal do YouTube, Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso. Que seja feita a sua vontade em nossas vidas. Como eu falei no início, que cada um de nós venha diminuir e o Senhor venha crescer a cada dia mais em nossos corações e no coração de outras pessoas.
Senhor, mande, Senhor, mande pessoas para escutar, Senhor Deus, a palavra de Deus para todas as igrejas, Senhor Deus. Mande pessoas para os pastores pregarem a palavra, que nós possamos realmente estar em comunhão um com o outro, que nós possamos ser, Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, servirmos um exemplo para cada pessoa que nos vê no nosso trabalho, na nossa escola, na rua, para o nosso vizinho, para a nossa parentela, para quando essa pessoa vê, e bem, essa pessoa é diferente de outras pessoas, ela agora está diferente, Cristo mudou a vida dela, Senhor Deus. O maior evangelismo é através do nosso testemunho de vida. Obrigado, Senhor. Obrigado e até amanhã. Que Deus abençoe. E não esqueça, amanhã temos de novo a continuação das heresias, tá? Fique com Deus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja diz. Amém. Tchau.